Já que você Não preparou. cai. Não cai. Ficou com inveja do Cleitinho. Grande Museu Egípcio. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu tô aqui com a Camilinha. Tudo bem com você, Mila? Tudo bem, querido? Do Biologia em Meia Hora, o maior e melhor podcast de biologia do país. E com meu amigo Carlos Ruas, que faz desenho. Eu tento. Inclusive, o senhor estava fazendo figurinhas. Não. E daqui a pouco você que está assistindo vai poder usar as figurinhas num sábado qualquer no seu celular. Eu né? tô fazendo figurinha de um sábado qualquer. Me explica, você vai disponibilizar isso? Qual que vai ser o rolê das figurinhas? A minha ideia é disponibilizar publicamente para as pessoas pra usarem. quiser baixar e usar, vai poder usar. Mas como eu sou meu tiozão, eu tô tentando entender como é que eu disponibilizo figurinha para as pessoas baixarem. Na verdade, eu vou falar para quem tá assistindo o que eu vi. Ah. Ele criou as imagens, elas estão lindas. Ele tá tentando transformar em figurinha de uma maneira eficiente. O problema não é desenhar e fazer Não, a figurinha O problema tá linda. Ai, como é que essa tecnologia... Como é que eu faço aqui, Como que eu faço para isso virar uma figurinha? Ó, o diabo que te carregue, por exemplo. Aí você com Já tá Lucy- pronta essa figurinha? Já, mas como é que eu faço isso pra pessoa, né? Isso, e para transformar em figurinha, para facilitar a Ó, vida. pra quem é de Belém do Pará, né, ó, Égua. égua. Muito bom. E por aí vai. As figurinhas estão lindas, estarão disponíveis. O Ruas ainda vai falar, Em vai breve. determinar como, mas em breve já estão disponíveis. Se você não baixar elas, esse eu você adorei. é um desperdício de lama. Essa eu adorei, essa é a que eu mais gostei. E eu gostei que o cara parece um cocô, inclusive, se você olhar rápido, Verdade. né? Bota no chat aí qual é a melhor forma de eu fazer isso. Exato, ajuda Carlos Ruas. Mas não é sobre as figurinhas do Ruas que a gente vai falar, Não. apesar de eu achar que elas estão ótimas. A gente vai falar, querido, eu já vai falar, querido, sobre um dos maiores empreendimentos egípcios da história. As pirâmides. Tem formato de pirâmide. Olha aí. Na verdade, tem formato de triângulo, não é um formato Tá. de pirâmide. Mas é um grande empreendimento. Mas é um grande empreendimento gigantesco. O maior do mundo, inclusive. contemporâneo. O maior do mundo em sua categoria, Carlos Ruas. Olha. Peraí, mas o maior do mundo Em tamanho, em Tamanho, área. em área? Em área, exatamente. Na sua categoria, é claro. Existem prédios, existem edificações maiores, mas de sua categoria é o maior. Que é algo que vem sendo planejado desde a década de 90, mas que será inaugurado, olha a coincidência, definitivamente em julho de 2025. Por que coincidentemente? Porque em outubro, 2-3 meses depois da inauguração, Nós estaremos lá. nós estaremos nesse lugar. Provavelmente no dia 8 ou no dia 9. No próprio dia 8 ou no dia 9. Deve ser uma das primeiras coisas que a gente vai ver no Egito, na nossa viagem para o Egito. Até que eles souberam que a gente estava chegando, por isso que eles aceleraram Vamos a obra. acelerar uma obra que está atrasada há os 13 anos. Os 3 elementos estão Os três chegando elementos em estão chegando. Opa, outubro. por favor. Gente, vamos deixar pronto isso Vamos aqui. deixar pronto esse negócio. Nós estamos falando do Grande Museu Egípcio. Uma obra, olha só, faraônica, feita pelo governo egípcio e planejada há muito tempo. Governo egípcio, uma balela. Por quê? Uma obra dessa tão grandiosa, triangular, Triangular. eu só vejo um motivo. Ah, Alienígenas. sem dúvida. Alienígenas do presente. Alienígenas do Do presente. presente. Não são alienígenas. Adorei. Não são alienígenas do passado. Não, alienígenas do presente. com essa grandeza, com Perfeito. essa engenharia triangular, Só pode ser alienígena, só que do de presente. Estado fazer isso? Não, nunca, não me venha com isso. Então, qual que é a ideia do Ah. Grande Museu Egípcio? Então, quando a gente estuda um pouco de história, principalmente das histórias dos imperialistas europeus, a partir do século XIV, até um pouco antes, o que a gente vê é uma história de pilhagem do mundo inteiro. E isso, quem diz isso, não é o Emílio de esquerda, tal, não. Quem diz isso é o próprio governo egípcio. Então, por exemplo, grande parte ou algumas das maiores obras de arte da história do Egito não estão no Egito. Então, lá no nosso vídeo da Esfinge, a gente fala que a barba da Esfinge tá no British Museum. A barba dela A tá barba lá? dela tá lá. Puxaram o cavanhaque. E o que eu acho mais engraçado é que você tava no dia da gravação da E Esfinge e levaram- teve a mesma reação que você teve agora. Ah, é? Por isso que, olha, ter falta de memória tem seus É uma benefícios. vantagem. Você ri da mesma piada, como você se fica fosse... feliz, né, com as mesmas coisas. É.
Como se tivesse acabado de escutar. Uma outra coisa que a gente viu lá no British Museum também, tem uma estátua do Ramsés II que tá lá no British Museum. A Pedra Roseta tá lá. O busto do Nefertiti, talvez uma das obras mais famosas do Antigo Egito, tá na Alemanha. Muitas obras estão na França, no Louvre. Então, apesar de já existirem museus muito grandes no Egito e alguns museus dedicados a determinadas épocas do Egito, o governo egípcio, lá na década de 90, eles começam a discutir que seria muito interessante existir uma instituição, existir um museu grande como os museus que tem na Europa para louvar a história do Egito e para colocar essas obras egípcias num lugar só, certo? E aí eles começam uma ideia de projeto que só se transforma em projeto no começo dos anos 2000, que só vai começar a obra em 2012 e que era para terminar, na verdade, em 2012 e que só vai ser entregue de verdade agora em 2025. Que é esse museu, o grande museu egípcio que eu tô falando. E por que eu falei que é o maior, né? Que os egípcios estão novamente fazendo o maior museu. Em primeiro lugar, porque ele é um museu muito grande, ele é maior do que o Louvre, e ele é o maior museu dedicado a apenas uma civilização. Então, quando nós vamos a um grande museu na Europa, por exemplo... O Louvre. O Louvre, por exemplo... Você tem ali centenas de civilizações. representadas. Um recorte de cada uma, né? E uma coisa que eu li outro dia que eu achei muito curioso é que a civilização egípcia é tão impressionante que você vai no Louvre, por exemplo, tem uma área no Louvre, ou no British Museum, ou nos museus em outros lugares, tem uma área falando assim, ó, países da América do Sul. Aí outra área falando países africanos. Aí outra área falando países asiáticos. E geralmente o Egito tem uma área exclusiva, Egito. E isso é muito curioso, porque o Egito fica no continente africano, né, gente? Então, o Egito entendeu a lógica? Então, assim, o Egito ele é tão relevante para esses museus, inclusive para atrair público, para ganhar dinheiro, para as pessoas irem lá ver as obras egípcias, que eles tendem a ter uma área exclusiva do Egito. Então a gente viu exposição do Oriente Médio, quando a gente esteve no Louvre ano passado, e aí tem uma área que é dedicada ao Egito dentro do... E é gigantesca, dentro do Louvre British Museum também. No British Museum, né? No British Museum é grande e no Louvre é gigantesco. No Met também, né? No Met, o Met, a hora que você entra por um dos lados do Met, tem um templo egípcio que eles cortaram e levaram para Nova York. Não, no Met essa não. O que é o Met? O Met é o Metropolitan, que é o museu em Nova York. E além da área do Egito ser muito grande, eles também têm um templo egípcio que eles cortaram, colocaram no navio, levaram para Nova York e montaram de novo. Então, o Egito é muito relevante para atrair público desses lugares. Então, o museu que tem a máscara da Nefertiti, as pessoas vão lá para ver a máscara da Nefertiti. Então, o que o governo egípcio decide? Vamos fazer um museu gigantesco com altíssima tecnologia para o desenvolvimento de pesquisa de ponta. Então, a gente quer que não seja... E não é só o Museu Egípcio. Museus também servem para fazer pesquisa. São centros de pesquisa muito, muito, muito importantes no mundo inteiro, no Brasil, inclusive. Então, vamos construir o maior centro de pesquisa, o maior centro de visitação, o maior tudo de cultura egípcia aqui no Egito mesmo. Por quê? Porque tem duas razões principais. 3. A primeira, continuar os estudos de Egito. A segunda, atrair mais gente para o Egito. Então tem uma razão comercial de atrair público, atrair a gente. Pô. Você falou para mim, vai abrir um museu, tô super empolgado de ver tudo mais. Que privilégio. A gente não vai só ver pirâmide, não só vai conhecer os templos, mas também a gente vai ter o privilégio de conhecer esse museu gigantesco, maravilhoso, que tem objetos, artefatos, decorações, múmias. Porque, né, quando a gente for no Vale dos Reis, você tem paredes. Né, porque tudo já foi saqueado, levado, né? Tá tudo vazio, o salão tá vazio. E nesse museu a gente vai saber as coisas, artefatos, objetos que estavam dentro desses templos. Né? Textos. Os textos, vai lá, de falar de novo. Né? E textos. Textos, e aí o que é legal... Era só isso que eu ia falar. Não, e aí o que é legal é que textos. Você tem texto em forma de livro, você tem texto em forma de papiro, porque você está falando de um tempo de história muito longo que vai estar colocado nesse museu, certo? O museu ele foi desenhado para juntar um monte de coisa. Então ele fica muito próximo a
o Planalto da Gizé. Ele fica no Planalto de Gizé, na verdade, que é onde estão as pirâmides. Tanto que você vê algumas fotos que eles construíram um museu para isso, que tem uma grande parede de vidro de dentro do museu, que você consegue ver a grande pirâmide do Egito, a pirâmide de Khufu, de dentro do museu. Então eles construíram um museu para ele ser integrado a algo que as pessoas já vão visitar. Então ele fica a mais ou menos 2 quilômetros de onde estão as pirâmides. É muito pertinho mesmo. Né? Eles construíram um lugar estratégico para isso. E é também para parar com aquela desculpinha de a gente tem essas coisas aqui porque no lugar de origem não tem um lugar adequado para... Tem muito essa discussão de que esse tópico ele é muito importante, porque o governo egípcio ele fez o seguinte, ele pegou coleções de outros museus que já existiam ali no Cairo e no Egito inteiro, e eles centralizaram no grande museu egípcio. Por exemplo, a gente vai ver isso lá, e daí depois tem um outro vídeo que você explica isso, sobre a coleção do Ramsés, a coleção do Tutankhamon, que o Ruas vai falar num outro vídeo. Então, essas coisas elas já estavam expostas em outros museus, espalhados pelo Egito inteiro. Então, qual que foi a ideia do governo egípcio? Vamos centralizar isso num museu só, de altíssima tecnologia. Então isso garante conservação. Então vamos investir bilhões de dólares para garantir a conservação e vamos olhar para o resto do mundo e falando assim, tá bom, se antes você falava que você não podia devolver a Nefertiti para mim porque a gente ia estragar, e agora que eu tenho um museu melhor que o seu? Será que não está na hora de você devolver aquilo? E aí o governo egípcio deixa bem claro. Será que não está na hora de você devolver aquilo que você roubou da gente? O que vocês saquearam. O que vocês saquearam, o que vocês pegaram e levaram para os museus de vocês? Então, será que não está na hora da Nefertiti voltar? Será que não está na hora da Pedra Roseta voltar? Será que não está na hora de todos os sarcófagos que estão lá na França? Cara, tem um lugar na França que tem um corredor com 20 sarcófagos de cada lado. Dos mais diferentes tipos, das mais diferentes épocas. Será que não está na hora de voltar para cá? Então o governo egípcio também faz a construção do museu como uma construção política para dizer para as pessoas, a gente está pronto. Vocês não era isso que vocês reclamavam? Agora não tem do que reclamar. A gente está pronto para receber tudo de volta. Sempre estiveram, né? Sempre estiveram. Não, mas é que antes era a desculpinha. Agora não tem a desculpinha mais. Agora, tá bom, era a modernidade que vocês queriam, era a tecnologia, era a forma de proteger, era a ciência que vocês queriam. Agora a gente tem tudo aqui, tá? O grande museu egípcio tem 480 mil metros quadrados de área construída. Ele é gigantesco. E ele é caracterizado por tem a entrada do museu e logo que você entra, você tem uma escadaria em que as pessoas são... já dentro do museu, em que elas são protegidas por 60 estátuas diferentes que ficam na escadaria, na entrada do museu. Eles falam que essa escadaria foi desenhada para você já ter essa sensação de você chegar num lugar grandioso, que você tá ali... Quantos? 460 480 mil metros quadrados de área construída. É muita Deus. coisa, né? Tava pensando, nosso apartamentinho... Né? Tinha 56. 59. Não diminui ele. Desculpa, também. Perdi 3 metros quadrados. 59 metros. A gente tá falando de 480 mil metros. É um pouquinho maior, então. Né? A hora que você entra no museu, você é recebido por uma estátua... maior. Um pouquinho. Um pouquinho maior. Você é recebido por uma estátua do Ramsés II que estava exposta num outro museu e que foi levada para lá. A estimativa que os pesquisadores fazem é que o museu vai ter mais ou menos 50 mil peças expostas. 50 mil peças expostas, e na coleção isso chegaria a um número de mais ou menos 100 mil peças. Caramba! Por que falar isso é importante? Porque nem tudo está exposto. Tem partes do museu, isso é comum em museus no mundo inteiro, que as coisas são para pesquisa, que elas não vão ficar expostas, que elas não têm que não esse é para pôr a mão. Que não é para pôr a mão, deixa Quer dizer, lá. nada é para pôr a mão, mas Exato. esse não é nem para pôr os olhos. Exato. Porque exige também uma área climatizada, adequada, Perfeito. que daí nas exposições às vezes não dá para colocar toda essa climatização do ambiente, um ambiente mais seco, menos úmido, né? A gente que estuda biologia, por exemplo, quando você tem a coleção de aves, ela fica em gavetas especiais para tirar essa umidade que você está falando. Senão o bicho estraga, senão você perde aquilo. Que aí não tem como você manter se não for
nessas condições específicas. Uma outra coisa que eu achei muito interessante do museu é que, como o Ruas ele sempre enfatiza, a gente está falando de um período de 3.000 anos de história de império. Sim. Mas o museu ele sai do império nas duas pontas. Ah, legal. Então porque a gente vai ver lá no museu. Tinha gente que morava lá já, desde a Revolução Agrícola já tinha gente ali. Então, lá no museu, por exemplo, a gente vai ver uma sala dedicada à pré-história do Egito. Legal. Ao que você tinha antes da primeira dinastia. E daí você tem uma divisão, daquela divisão clássica que você falou das dinastias, então do Império Antigo, Império Novo, Império Médio. Isso, e aí você vai ter essa divisão, então nós vamos acompanhar legal. essa divisão clássica. Então, se eu não me engano, são 2 salas para cada época dessa que você vai ter, explicando, inclusive, toda essa transição que a gente vai ter. E nós também temos lá no museu uma era pós-império, que é o Egito greco-romano. Então a exposição vai até 400 depois de Cristo. Ok. Então ela começa em 5.000, 6.000 antes de Cristo, no Egito pré-histórico, e ela vai até o Egito que já não é mais imperial, ele é um Egito já dominado por outros povos que estão ali. O greco-romano você tem Cleópatra é greco-romano, por exemplo. A Alexandria, Alexandria é greco-romano. Então toda essa história está sendo contada ali nesse mesmo museu que a gente vai ter o privilégio de visitar. E o museu hoje, no dia da nossa gravação, ele ainda não está aberto. Tem a principal exposição do museu, as duas, tem mais, mas as duas que eles falam que são as principais, uma é a barca solar de Khufu, que a gente gravou um vídeo aqui em que eu expliquei o que é a barca solar, que eles acharam a barca solar enterrada do lado da pirâmide de Khufu e que isso ganhou um museu próprio, e daí depois tem todo um vídeo que eu vou colocar aqui na tela, que eles param o Cairo, param Gizé para transportar essa barca para o grande museu egípcio. Isso já está aberto à visitação, mas tem uma outra parte da visitação que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é o principal chamariz da visitação, que é a coleção de Tutankhamon. Então, Tutankhamon foi o faraó jovem. Sim. Ele se transformou em faraó com 9 anos. Ele reina por muito pouco tempo, então são 9 anos de faraózices que ele consegue fazer. E daí depois ele vai morrer muito jovem e vai ser substituído como faraó. E se você for pegar o histórico do Egito, propriamente dito, a gente pode contar isso com mais detalhe depois, ele não é nenhum dos faraós mais famosos, mais importantes, vamos dizer assim. Eu acho que a importância dele veio por causa da arqueologia. É isso. Porque lá no Vale dos Reis, quando começou o pessoal a dar uma importância arqueológica para o Egito e começaram a fazer escavações, o Vale dos Reis, que era o cemitério dos faraós, que decidiram que vamos enterrar todos os faraós juntos ali no mesmo lugar, já estava tudo saqueado. Era sempre tumbas vazias. Isso era frustrante. Porém, a do Tutankhamon esconderam bem. E aí, quando os arqueólogos acharam, estava tudo intacto. É isso. E como ele morreu numa época em que o Egito estava no auge, em riqueza, então tinha muita coisa lá dentro, que era de uma riqueza histórica absurda. Brinquedos dele, instrumentos cerimoniais. Então, era uma tumba intacta. Carruagens inteiras que eles acharam. Porque os egípcios, né, vai tudo com você no pós-morte. Você vai precisar de tudo, né, Vai precisar de tudo. Então, tinha muita riqueza histórica ali. Então, por isso que ele ficou famoso. Ele ficou famoso depois, mas aqui na nossa época. Porque ele governou por muito pouco tempo. Foi pouco. E se você for ver as realizações deles, a Camila fala bastante do Ramsés. O Ramsés II não dá para comparar o que um fez com o que o outro fez. Um governou por 60 anos, dominou a região inteira, construiu templos e tudo mais. E o Tutankhamon não, mas como você disse, só lá no Grande Museu Egípcio a gente vai ver 5.000 peças da coleção do Tutankhamon. Então, o grande chamariz do museu nesse primeiro momento, enquanto eles não recuperam outras peças que estão espalhadas pelo mundo, é a exposição do Tutankhamon. Eu tô louco para ver os objetos encontrados. E olha o nosso privilégio. Essa exposição estava num museu dedicado ao Tutankhamon, veio já para o Grande Museu Egípcio, mas ela ainda não está aberta. É essa exposição que vai ser aberta a partir de julho
para o público em geral. Nossa. Então eles estavam montando a exposição e a partir de julho, que a gente espera, é que a exposição do Tutankhamon já vai estar aberta para a gente visitar. Gente, por favor, não atrasa. Mais uma vez, né? Não atrasa, que eu mais quero ver. Eu quero chegar no museu correr para ver essa exposição, sabe? Porque são os artefatos mais bem preservados e, tipo, você tem a máscara mortuária dele folheada de ouro, né? Um artesanato em ouro magnífico. Então, é uma riqueza muito grande arqueológica. Então, cada item tem uma preciosidade. Só tem uma coisa que eles não transportaram. O quê? A múmia. Cadê Tutankhamon? Vai ficar no museu original e não é nem porque eles acham que não deveria estar lá. É porque eles falam que o transporte dessa múmia no estado que ela está hoje seria muito arriscado para acontecer alguma coisa. Então até existe um plano, existe uma ideia de que a múmia pode ser transportada para lá em algum momento, mas a gente não vai ver a múmia do Tutankhamon. Nós vamos ver tudo, deixar o Tutankhamon, coitado, pelado lá onde ele está. Porque todos os itens principais da coleção vão estar no grande museu egípcio. Tiraram os brinquedos da criança. Tiraram as joias, tiraram os brinquedos. Tava 2000 anos com os brinquedinhos ali, aí separaram dos brinquedos. Separaram dos brinquedos. Ele tá no além, sem nada. Deixaram o Tutankhamon sem nada. Ai, que pecado. Então, o que eu acho mais legal de toda essa história do Grande Museu Egípcio é que, além de facilitar a vida de quem vai visitar, porque eles meio que concentraram tudo, inclusive, assim, tinha museus muito tradicionais no Cairo mesmo, que a coleção vai passar para o Grande Museu Egípcio. E a equipe de trabalho também. As pessoas que faziam pesquisa lá estão sendo realocadas para o Grande Museu Egípcio. Mas o que eu acho legal é que também tem esse aspecto político da história do Egito, querendo rever as coisas deles. E o museu é super moderno. Então tem, por exemplo, uma parte que você usa a realidade virtual para reconstruir coisas que não estão lá mais ainda. Então, você quando fala de Luxor, você mostra que Luxor era colorido e que tem estátuas que não estão mais lá. Então eles eles mostram para você como é agora, né? E daí depois eles reconstroem na sua frente para você conseguir ver. Porque tem coisas que você tem que nesses lugares que são muito antigos, teve erosão, teve destruição, você tem que usar muito a sua imaginação. E aí eles acabam usando tecnologia para reconstruir aquilo para você ter uma ideia melhor de como aquilo já foi em algum momento. E tem uma outra coisa que é uma preocupação muito grande desses caras. O museu tem uma parte de criança toda interativa, um museu infantil dentro do museu, toda interativa para as crianças aproveitarem a visitação de uma maneira muito legal também e aprenderem sobre o Egito, não só vendo as coisas, mas interagindo com as coisas naquele ambiente que a gente vai estar. Me divertirei. Na parte infantil, com certeza. Todo museu que a gente foi que tinha a parte infantil, a gente se divertiu bastante. Será que escorrega em formato de pirâmide? Pode ser. Fazer esquibunda na pirâmide. Seria muito legal. Né? Então, gente, se você que está assistindo quiser visitar o Grande Museu Egípcio conosco, ainda está em tempo. Como é que faz? É só você clicar no link aqui embaixo da Inclusive Travel, que é a nossa parceira nessa viagem para o Egito, que a gente já viajou com eles. Então é super importante a gente deixar isso claro para todo mundo que está assistindo, porque na nossa primeira viagem, apesar da gente confiar nas pessoas, a gente ainda nunca tinha viajado de excursão, a gente não sabia muito bem se a gente ia gostar ou não, mas, poxa, foi muito legal viajar com a Inclusive Travel da primeira vez. Quem viajou conosco, a gente tem a impressão que gostou tanto quanto a gente. Viajar com guia, viajar com segurança, ficar em bons hotéis, ter transporte garantido, ter todo um planejamento para que a viagem aconteça com a menor quantidade de tropeços e de percalços possível. Não tem que pensar em nada. Você não acorda pensando, como que eu vou até lá? Você só acorda, toma seu café da manhã, se reúne com o grupo, pega lá o transporte, o ônibus, né? Agora a gente vai também viajar de cruzeiro. Vamos andar até de barco pelo Nilo nós vamos andar. Então é só ir, é só seguir o grupo. É muito tranquilo, é muito prático, é muito, né? Não tem os perrengues todos. Tem os nossos perrengues gostosinhos, que são as aventuras já previstas de bater papo, de
no outro foi passar frio, Sim. nesse vai ser passar um calorzinho. Mas esse não tem muito o que fazer. Não tem como muito escapar Então, disso. assim, eu acho que é uma viagem muito tranquila. Perfeito. E que a gente vai com foco para admirar o que é para ser visto lá. Para admirar o Egito, a cultura, a história, todo o conhecimento científico que foi desenvolvido lá. Eu acho que é uma viagem muito gostosa, com foco no que é gostoso mesmo. Perfeito. E uma coisa que a gente percebeu das pessoas que viajaram com a gente é que o grupo deu muito certo. E a gente espera que nessa viagem aconteça de novo. Então as pessoas continuam se encontrando. Tem o grupo lá das pessoas que viajaram conosco. De vez em quando eles marcam um bar, vai todo mundo lá. Por quê? Todo dia à noite a gente chegava do passeio, sentava ali no lobby do hotel ou ia para um pub, tomava uma cervejinha, batia um papo, ficava conversando sobre o dia, sobre a vida, sobre um monte de coisa. E foi muito gostosa essa parte da viagem também, porque é um monte de gente que tem interesse em comum, é um monte de gente que enxerga o mundo de uma maneira meio parecida. Então valeu bastante a pena esse lado da viagem também, além da gente ver coisas incríveis, mano. Imagina aí pro grande museu egípcio. Eu não esperava fazer isso na minha vida. Nada disso eu esperava. E vai De forma alguma, querida, eu não consegui imaginar falar que a gente ia fazer um passeio pelo Nilo. Não, que a gente ia ver essa infinidade de templos que a gente vai ver. Falar que a gente ia para Jordânia para visitar Petra. Não. Não. Era uma coisa que a gente gostaria de fazer, tanto que a gente escolheu fazer uma viagem que nós 4 escolhemos. Mas é uma coisa que vai ser muito legal de ver lá em loco. Documentar para você que está assistindo, porém, o mais legal é estar junto com a gente. Exatamente. E você tem essa chance que está nesse link dessa descrição. Então clica no link se você tiver qualquer dúvida, forma de pagamento, como que funciona a passagem, visto, tudo isso. A Inclusive Travel já fez várias viagens para lá, eles são muito experientes nessa viagem também. E para quem não puder ir esse ano, a viagem já começou. A gente está trazendo conteúdo. Vamos continuar fazendo conteúdo lá para você poder viajar com a gente também. Perfeito. Então, nós estaremos no Grande Museu Egípcio, na escadaria. Eu vou fazer um convite para vocês dois. Nós vamos tirar uma selfie com 60 estátuas atrás, na grande escadaria do Grande Museu Egípcio, certo? É isso, querido. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, daqui a alguns mesezinhos. Daqui a pouquinho a gente tá lá. Uau. Dia 8 de outubro a gente viaja. Gente, era isso. Gostou? Gostei. Empolgada para ir no museu? Muito. Beijo para todo mundo, valeu demais e até a próxima. Tchau! Nós estamos falando do grande... Eita. Toma uma aguinha. Ai, gente. Fuma. Não sei. Vai logo. Ai, meu dente. Meu Deus. É tosse, é dente, é... Vou ter que arrumar outra, Rosa. Tem que trocar para um modelo novo. Pois é. Porque esse aí... Aí, ó. Ajuda aqui, ajuda a tia. Ajuda-me. Que tem Desculpa. Que tem uma grande parede de vidro. Levantou o braço já. Não pode se mexer muito. Ai. Então você vê. Então você vê umas fotos. Que aí não. Oh, meu Deus do céu. Inclusive é muito interessante porque tem toda uma discussão do que ele morreu. Então tem gente até que fala que ele morreu de varíola. Tem todo... Não é ele que morreu de varíola? Não, de varíola que eu tava te contando é o Ramsés V. Não, mas acho que ele também. Mas tudo bem.